Sabe quando o sujeito já começa a reclamar do outro e você percebe que aquilo não é crítica política, é inveja pura, inveja doentia, inveja nível olhando o Instagram do ex às 3 da manhã? Pois é exatamente isso que aconteceu quando o Lula resolveu falar do Trump. Stalinácio subiu num palanque no Rio Grande do Sul e soltou indignado. A ver se você está falando, na minha sala é proibido entrar com celular. Meu gabinete não entra com celular. Mas às vezes você está falando e você fica olhando, as pessoas não estão na reunião. Você veja uma coisa, vocês já perceberam que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? É fantástico. Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala aí da coisa que ele falou. Todo dia. Você acha que é possível, gente? É possível eu tratar do povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês? Se eu achar que vocês são um objeto e não um ser humano? Eu fui entregar a casa para essa mulher aqui, fui visitar a casa dela. Para essa companheira que eu esqueci o nome dela. Elisiana. Ela tem 2 filhos. É mãe solo. Morava com a mãe. Ganhou a casinha dela. Ela ficou muito emocionada, chorou. A mãe chorou porque também vai se livrar dela, né, mãe? Porque tem uma hora que os filhos precisam ficar com os pais, mas tem hora que ele tem que se virar e se bancar e se cuidar. Bem, aí eu... Olha o tom. Não é análise geopolítica, é recalque. É tipo aquele tio que vê o sobrinho bombando no TikTok e diz: isso aí não é trabalho de verdade. Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala aí da coisa que ele falou. Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala a mesma coisa que ele falou. Eita inveja! Porque Lula não fala nada. E quando fala, ninguém entende. O Trump posta um tweet, o planeta inteiro entra em combustão. O Lula faz um discurso de 40 minutos, nem a Janja termina de ouvir. E aí ele manda melhor. A ver se você está falando, na minha sala é proibido entrar com celular. Claro que não entra. Vai que alguém põe pra gravar escondido, né? E o painho aparece com a calça curta, literalmente ou metaforicamente. Só teme quem deve, meu amigo de Novideiros. Se o celular não entra, não é por respeito humano, é por medo de áudio vazado. Esse homem não governa o Brasil. Ele governa como quem tem grupo secreto no WhatsApp, chamando companheiros, apaga depois. E outra coisa, esse discurso parecia menos um pronunciamento presidencial e mais um quadro da Praça é Nossa. Só faltou o banco, o riso gravado e o Carlos Alberto dizendo... E aí o Lula quer fazer parecer que o Trump governa o mundo pelo Twitter. Mas deixa eu perguntar uma coisa. O Trump prendeu o Maduro pelo Twitter, Lula? O Trump despachou terrorista do Hamas pelo Twitter? O Trump detonou usina de enriquecimento de urânio do Irã com thread no Twitter? Foi um fio explicando o bombardeio? Ou Lula é burro ou é canalha, ou os dois, vai saber. Porque Trump não governa pelo Twitter. Trump governa com sanção, pressão, força, influência, dinheiro e medo. O Twitter é só o trailer. O filme acontece depois. E o mais constrangedor, Stalinácio nem sabe direito onde o Trump posta. Porque o Trump nem usa mais o Twitter como principal rede. Ele usa Truth Social. Mas claro, para quem não sabe nem ligar o celular sem a ajuda do assessor, tudo é Twitter. Pro Lula, Instagram, Twitter, WhatsApp, Truth Social, tudo deve ser o mesmo botão. Menino, posta aí! Trump escreve, posta, provoca, inflama, viraliza. Lula precisa de assessor, redator, revisor, marqueteiro, sidônio, janja, aprovação, reunião, PowerPoint, café, água, pinga. E ainda assim o post flopa. Trump digita, Lula convoca a Assembleia. E aí o debate gira sobre a Groenlândia, Venezuela, soberania. E Lula entra naquela velha ladainha. Direito internacional, multilateralismo, sul global, ordem mundial. Aquela fala que parece trabalho escolar copiado da Wikipédia em 2003. Enquanto isso, Maduro foi arrancado da cama de pijama pelos Estados Unidos. Literalmente. Foi tipo cena de filme. E Lula ficou indignado. Não pelos crimes do Maduro, mas porque foi o Trump. Porque o Maduro vivia debochando do Trump. Provocando, rindo, fazendo dancinha. Até que um dia a piada acabou. E Lula segue provocando também. Maravilha, continua provocando. Funciona super bem.
É tipo cutucar um urso achando que ele vai responder com nota de repúdio. E aí vem a parte mais irônica de todas. Lula falando que Trump não governa olhando na cara do povo. Logo ele, um velho gagá que não consegue pisar na rua sem helicóptero, batedor, carro blindado, escolta, grade, segurança e isolamento acústico. O Lula não olha o povo no olho, ele olha o povo pelo vidro fumê. Trump vai em estádio, Lula só vai em ambiente controlado. Trump faz comício, Lula faz evento com plateia escolhida a dedo. Trump encara a vaia, Lula entra pelos fundos. Mas aí Lula vem com moral. Ah, governar por rede social é feio. Meu amigo, governar por rede social é muito melhor do que governar roubando, extorquindo e socando imposto no lombo do povo. É melhor tweet do que taxa. É melhor post do que pedágio ideológico. Enquanto Trump escreve Make America Great Again, Lula escreve mais um imposto para ajudar os pobres. Só esquece que o pobre é sempre quem paga. E esse papo furado de química, de namoro com o Trump, de conexão, nunca existiu. Foi marketing, criado pelo Sidônio Palmeira. Um romance fictício, tipo Crepúsculo. Só que em vez de vampiro, tem o Trump. E aí você vê o pânico da imprensa. Na CNN tentaram minimizar as críticas do Lula. Não, veja bem, Lula não quis dizer exatamente isso. O consórcio inteiro entra em modo controle de danos, passando pano com o rodo industrial. Nesse momento, essa crítica, especialmente num contexto em que os dois estão melhorando a relação, né? Construindo essa relação, essa química, aproveitando dessa boa química, segundo os dois, desde, como o Yuri trouxe, desde lá da Assembleia Geral da ONU em Nova York, do encontro, né? O encontro pessoalmente, depois ligações por telefone. Por que essa crítica agora num evento de entrega de casas populares, num evento de entrega do Minha Casa Minha Vida? O que tem a ver Trump com a história? Fui perguntar no entorno, na diplomacia do presidente Lula, para perguntar, olha, isso estava no script? E aí me disseram o seguinte, olha, aparentemente não estava no script, ele sacou essa ali naquele improviso que ele faz, mas há uma lógica por trás disso. Eles disseram o seguinte, olha, o presidente Lula, não é porque tem essa aproximação, isso não significa muita coisa, né? Eles baixaram a bola, minimizaram essa crítica. Falaram, olha, não é porque eles estão se aproximando, né, tanto pessoalmente quanto nas negociações, baixando tarifas, etc., que o presidente Lula não será crítico a algumas condutas de Donald Trump. E aí me citaram, olha, no fim de semana, ele publicou no jornal americano, o presidente Lula, um artigo em que não cita Trump nominalmente, mas que critica várias condutas de Donald Trump. Então, é possível ter uma relação divergente e respeitosa ao mesmo tempo. E aí, nesse caso específico, né, dessa crítica de hoje, é mais ou menos nesse contexto. Aí falaram assim, bom, na verdade, isso é uma constatação, porque o presidente Lula fala, olha, o Trump joga no Twitter, e aí, no X, né, mas ele diz Twitter, e aí ele vai governando o mundo ali jogando no Twitter, e aí os outros países respondem, e a coisa vai acontecendo. E ele falou, de fato é isso. Donald Trump, essa influência, essa discussão que ele causa e que gera resultados políticos, né, na política internacional, consequências concretas dessas ações dele nas redes sociais, é de fato uma constatação. Aí me disseram, olha, não foi um ataque pessoal, isso foi uma constatação, nada demais. O presidente Lula, nós fomos contrários à captura de Nicolás Maduro, que eles chamam de sequestro, nós fomos, isso no off, né, claro, nós somos contrários a essa questão, né, de essa ofensiva, o tarifácio, etc, somos críticos, mas dá para ter uma relação crítica, divergente, porém respeitosa. Então, Yuri, ficou todo mundo achando, por que será que ele subiu o tom agora, né, num evento de casa popular, ele falar de Trump? Parece que foi ali meio no improviso, mas nesse contexto de que ele sempre é crítico, mas calma, não é nada demais, não é nada pessoal. Pois é. E a verdade é simples. Stalinácio caiu na armadilha do Conselho de Paz do Trump e sabe disso. Foi um convite, só isso. Trump não precisou mandar soldado, não precisou ameaça, não precisou sanção, só convidou. E o Planalto entrou em estado de sítio psicológico.
porque aceitar o convite significa brigar com a própria base, pró-Hamas, anti-Israel. Recusar significa se queimar com Washington. Não existe saída confortável para Lula. É só escolher de quem que ele quer apanhar. Se aceita, a esquerda morde. Se recusa, o mundo anota. Trump montou um checkmate com um convite diplomático. É xadrez, enquanto Lula joga dama. E Lula queria ser o mediador da paz mundial, mas virou refém da própria militância. O homem que sonhava com o Nobel da Paz agora teme tweet. E aí tenta reconstruir imagem no exterior com um artigo no New York Times, aquele clássico: "Esse hemisfério pertence a todos nós." Frase bonita, efeito prático, zero. Enquanto isso, o protagonismo no Mercosul foi embora. A assinatura do acordo com a União Europeia ficou com o Paraguai. Lula ficou olhando de fora. Meloni atrasou, Milei apareceu, a direita assinou. Lula nem foi, ficou em casa, emburrado, tipo criança que perde a vez no videogame. O Bananil perdeu espaço, perdeu liderança, perdeu prestígio. E o Barão do Rio Branco já explicava isso 100 anos atrás. Diplomacia exige poder, e poder exige defesa. Hoje não tem nem combustível para avião militar, mas Lula quer ser líder global. É tipo querer brigar no UFC usando a Havaiana. Enquanto isso, o Itamaraty chama isso de autonomia estratégica. Bonito nome para isolamento. Esse papo de sul global é sonho antigo do Lula e do Celso Amorim. Um clube de ditaduras com crachá diplomático. Uma história da carochinha geopolítica. O Brasil virou aquela figura da festa que não sabe com quem sentar. Não é do Ocidente, não é do Oriente. Fica no canto, falando sozinho. E aí, Stalinácio falta em Davos. Fórum Econômico Mundial, todo mundo lá. Bananil manda a ministra. É tipo faltar na final da Copa e mandar um massagista. E, no fim das contas, tudo se resume a isso. Lula se diz defensor da democracia. Fala em olhar no olho, mas não pisa na rua. Ataca Trump por governar pelo Twitter. Mas a verdade dói. Lula está em pânico. Porque Trump domina o jogo que ele nunca conseguiu nem aprender. O jogo da comunicação direta, o jogo da popularidade real, o jogo das redes. Trump posta, o mundo reage. Lula fala, o assessor resume. Trump viraliza, Lula flopa. Trump é temido, Lula é ignorado. No fundo, não é política externa, é inveja digital. É o presidente influencer contra o presidente analógico. É o homem que movimenta multidões com um post contra o homem que não consegue nem desbloquear o celular sem ajuda. Essa não é diplomacia, é a diplomacia do anão. Late para a potência e se esconde quando o conflito começa. No fim das contas, Lula virou exatamente um personagem de Quero Matar Meu Chefe. Um sujeito frustrado, perdido, com raiva do chefe, não porque o chefe é malvado, mas porque o chefe exige trabalho, transparência e responsabilidade. E aí fica claro o drama de Stalinácio. Ele não odeia o Trump por ser duro, ele odeia o Trump porque pela primeira vez na vida alguém mandou ele trabalhar.